Olá, enfermagem, eu sou a enfermeira Ana Paula e esse é o Prepara Enfermagem. Para você que está chegando agora no nosso canal para nos acompanhar, nós já iniciamos nosso estudo da enfermagem, falando um pouco sobre a história da enfermagem, falando um pouco sobre a Lei 5.905 de 73, que traz as funções e as competências do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Enfermagem, a Lei 7.498 de 86 e estamos já seguindo agora as gravações do Decreto 94.406 de 87. Então a gente viu, inclusive, que a nossa própria Lei do Exercício Profissional, no artigo 25, permitiu que o Poder Executivo viesse regulamentar as disposições da Lei 7.498. E foi feito através do nosso decreto, o decreto regulamentador, que veio trazer as competências e tem algumas modificações no que diz respeito às competências dos técnicos e dos auxiliares de enfermagem. Então não perde a oportunidade, vem acompanhar a gente, se inscreve no nosso canal. O Prepara Enfermagem foi feito para você, profissional da enfermagem, que tem dúvida no seu exercício diário. Você está no hospital, está no posto de saúde, está na gestão. Todos os dias nós somos pegos aí por dúvidas que passam na nossa cabeça e que muitas vezes a gente pode estar assistindo um vídeo desse e resolvendo qualquer pendência ou situação que a gente tenha no exercício profissional. Então, ativa o sininho das notificações e vem com a gente aproveitar esse momento do Prepara a Enfermagem. Olá, enfermagem! Voltando aqui para as nossas aulas. Hoje a gente vai conversar, vai falar com você sobre o Decreto 94.406 de 87. Para quem tem acompanhado nossas aulas, pôde perceber que lá no artigo 25 da Lei 7.498, o legislador foi claro quando disse que o Poder Executivo, no caso o Poder Executivo Federal, poderia regulamentar as disposições desta lei. E assim foi feito. Um ano após a publicação da Lei 7.498 em 86, nós tivemos a publicação do nosso decreto regulamentador, aquele que veio trazer mais disposições, veio desmiuçar, veio trazer mais detalhes sobre as competências do rol de profissionais da nossa categoria de enfermagem. Então, para iniciar aqui as nossas aulas, nosso vídeo, a gente já vai para o artigo 1º, quando o legislador diz que o exercício da enfermagem tem que observar a Lei 7.498, de 25 de junho de 86, respeitados os graus de habilitação. E esse exercício da enfermagem, ele é privativo do enfermeiro, do técnico, do auxiliar de enfermagem e parteira. E só será permitido ao profissional inscrito no Conselho Regional de Enfermagem da respectiva região. Então, se você é profissional da enfermagem, o seu exercício só é permitido se você for devidamente inscrito no seu conselho profissional. No artigo 2º, ele vem dizer que as instituições e serviços de saúde incluirão a atividade de enfermagem, o seu planejamento e programação, assim como a gente viu lá na Lei 7.498. E o artigo 3º fala da prescrição de enfermagem, né, que é parte integrante desta programação de enfermagem. O artigo 4º do decreto vem dizer quem é o enfermeiro, como a gente viu na legislação anterior, a 7.498, nós temos o enfermeiro, que é o titular do diploma conferido por instituição de ensino, nos termos da lei, e nós temos o enfermeiro obstetriz, no caso, né, a enfermeira obstetriz, que é o titular do diploma certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica conferida nos termos dessa legislação. O artigo 5º vem detalhar também quem é esse profissional técnico em enfermagem. Ele precisa ser o titular do diploma ou certificado expedido, né, de acordo com a legislação e no órgão competente. E a gente, para detalhar aqui, como a gente falou na aula passada, esse órgão competente aqui é o Conselho Estadual de Educação da sua região. Para que você seja um profissional técnico de enfermagem, esse órgão que expede a sua carteira, a sua habilitação, precisa ser autorizada, a sua instituição de ensino precisa estar autorizada pelo CEE, pelo Conselho Estadual de Educação da sua região. Voltando aqui,
a gente vai para as competências do auxiliar de enfermagem, como já foi colocado, que foi, inclusive, teve alguns dispostos na legislação anterior, como o decreto e a legislação, que a gente pôde perceber que o auxiliar de enfermagem, ele vem se destacando, né, desde os primórdios da nossa profissão. Então, ele foi devidamente, as leis que regiam antes foram devidamente incluídas na Lei 7.498, bem como no decreto regulamentador. Para a gente dar sequência, a gente vai falar também das parteiras. O decreto vem trazendo também quem é a parteira. A gente já falou que a parteira também tem uma tipificação em lei ou decreto anterior, que a gente já estudou lá na legislação 7.498. E aí o artigo 8º do decreto, ele vem quase o Ctrl+C, o Ctrl+V do artigo 11 da Lei 7.498. Ele vem dizer tudo que é competência do enfermeiro enquanto, privativamente e enquanto integrante da equipe de saúde. Ele vem copiando a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, como privativo do enfermeiro, a consulta, a prescrição de enfermagem, os cuidados a pacientes graves com risco de vida e com maior complexidade técnica. Nós já vimos na aula passada, na Lei 7.498, de 86. Vem, enquanto integrante da equipe, ele também vem trazer a mesma coisa que estava tipificado lá na legislação 7.498. Aí você vai me perguntar, mas Ana, por que foi necessário se fazer um decreto? A gente vai ver agora, fique atento, o que mais interessa para a gente é verificar o que a gente vai falar agora no que diz respeito às atribuições dos técnicos de enfermagem. Então, no artigo 9, ele vem falar das nossas enfermeiras obstetrizes, que são as profissionais titulares de diploma certificado de obstetriz ou enfermeira obstétrica. Então, foi muito importante, porque na legislação anterior não trazia detalhadamente e dizia que, além das atividades, incumbia, para elas a prestação da assistência à parturiente, ao parto normal, a identificação das distócias, como a gente viu também lá na legislação anterior, mas ele veio trazer também dentro do decreto. Agora preste bem atenção ao que o nosso decreto veio fazer. Por que foi necessário se regulamentar a Lei 7.498? Nós percebemos que lá na lei a gente trazia 4 parágrafozinhos no artigo 12 que diziam respeito às competências do técnico de enfermagem. Já aqui no decreto, fique bem atento, que ele veio trazer outras disposições, veio trazer mais atribuições e competências para esse profissional técnico de enfermagem. Então, nós podemos perceber aqui que o artigo 10 do decreto vem dizer que o técnico de enfermagem exerce as atividades auxiliares de nível médio técnico e cabe a ele, inciso 1º, assistir ao enfermeiro. Então, o técnico de enfermagem precisa estar atento de que a atividade dele toda é subordinada a esse incisozinho aqui, primeiro do artigo 10. Então, ele vai assistir o enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades, na assistência de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, como eu já mencionei anteriormente, dentro de setores fechados, como unidade de terapia intensiva, como as emergências, como os centros cirúrgicos, as ambulâncias de suporte avançado, precisa sim ter a presença do técnico de enfermagem, porque somente o técnico tem como competência, tanto na lei quanto no decreto, essa assistência ao enfermeiro na prestação de cuidados diretos a pacientes graves, na prevenção de controles e doenças transmissíveis em geral, no programa de vigilância epidemiológica, na prestação e controle da infecção hospitalar, no controle sistêmico de danos físicos que possam ser causados aos pacientes por ocasião da assistência de enfermagem, na execução dos programas que a gente já viu anteriormente, que são os programas de saúde pública. E aí o inciso 2º, ele vem dizer a seguinte informação, que o técnico de enfermagem tem como competência executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as previstas, as privativas do enfermeiro. De acordo com o artigo, o decreto também, de acordo com a lei, o decreto regulamentador também veio trazer
esse parágrafozinho detalhado de que o técnico, ele assiste ao enfermeiro na assistência direta a pacientes, mas ele não pode, ele é proibido de executar atividades que sejam privativas do enfermeiro. E o inciso 3º vem dizer que este profissional também integra a equipe de saúde. E aí ele entra no artigo 11 do decreto, que vem trazer o que é competência do auxiliar de enfermagem. A gente já sabe que o auxiliar de enfermagem é um profissional de nível médio, que executa atividades repetitivas de categoria auxiliar e que ele executa essas atividades auxiliares de nível médio atribuídas à equipe de enfermagem e que cabe ao auxiliar de enfermagem preparar o paciente para as consultas, exames e tratamentos, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas a nível de sua qualificação, executar tratamentos especificamente prescritos ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como ministrar medicamentos por via oral, parenteral, realizar o controle hídrico, fazer curativos. Então, essas atribuições, de forma, se estabeleça como uma rotina, ela precisa ser prescrita por um outro profissional. Seja o profissional médico, seja o profissional enfermeiro, mas o auxiliar de enfermagem realiza mediante prescrição esses cuidados de enfermagem. Ele aplica a oxigenoterapia, a nebulização, o enteroclisma, o enema, o calofrio. Ele executa as tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas. Então, o decreto veio trazendo detalhadamente as competências desse profissional. E em cima dessa letrinha E do artigo 11 do decreto, aqui o município de Fortaleza e também o município de Sobral, no estado do Ceará, tem lei própria que estabelece a obrigatoriedade da contratação da equipe de enfermagem para aquele empresário que vai querer comercializar vacinas, porque o nosso decreto regulamentador, que tem força de lei, traz que essa atividade é específica da equipe de enfermagem na categoria do auxiliar de enfermagem, essa conservação e aplicação dos imunobiológicos, que são as vacinas. Efetua o controle de pacientes e de comunicantes de doenças transmissíveis, realiza testes e procede à sua leitura para subsidiar diagnóstico. Também é possível, quando o auxiliar de enfermagem está lá no exercício direto, fazer essa leitura de testes, coletar material para exames laboratoriais, prestar cuidados de enfermagem no pré e no pós-operatório, circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar. Pausa aqui, presta bem atenção no que eu vou te falar. Tem acontecido casos aqui no estado do Ceará em que os profissionais da enfermagem, técnicos ou auxiliares, estão realizando atividades de segundo cirurgião. Está detalhado tanto no decreto quanto em resolução específica que o profissional de enfermagem auxiliar só pode, quando estiver trabalhando dentro do centro cirúrgico, trabalhar, estar lá dentro do seu rol de competência, que ele só pode circular ou instrumentar. Então fique atento, porque tem profissionais da medicina que estão imputando essa competência para o técnico. Não caia nessa, se recuse. O seu código de ética te permite se recusar e você vai estar amparado pela sua legislação. E o profissional auxiliar de enfermagem também executa atividades de desinfecção e esterilização do local de trabalho. Nós estamos agora também finalizando já aqui essas competências, mas é importante eu dizer para você que o que está disposto no decreto é o que a Lei 7.498 não trouxe, mas que trouxe a possibilidade de se regulamentar através de um decreto. Então, para você que se pergunta por que a gente tem duas legislações que trazem as atribuições, a resposta, a justificativa é essa. Naquele momento que a lei foi aprovada, faltou detalhar, faltou desmiuçar as competências de alguns dos profissionais embutidos aí dentro da equipe de enfermagem. E por isso que foi necessário regulamentar a lei através do decreto 94.406. Nós estamos no artigo 11, tratando da competência do auxiliar de enfermagem, que é o profissional de nível médio, que está dentro da equipe de enfermagem como profissional de nível médio, e o inciso 4 vem dizer que o auxiliar de enfermagem, ele presta cuidados de higiene e conforto ao paciente e zela pela segurança desse paciente e do ambiente.
e ele precisa também alimentá-lo ou auxiliar a se alimentar, zelar pela limpeza e a ordem do material de equipamento e de dependência de suas unidades de saúde. Atenção! Zelar pela limpeza não pressupõe limpar, executar. Então, preste bastante atenção, você que é auxiliar de enfermagem. É esse verbozinho que está disposto aqui, zelar pela limpeza e ordem do material, é diferente de executar a limpeza. Então, tem acontecido casos em que os profissionais auxiliares de enfermagem estão sendo obrigados a executar. Então, não caia nessa. Não é sua competência. A sua competência é zelar pela limpeza e ordem do material e dos equipamentos e das dependências de unidades de saúde, bem como integrar a equipe de saúde. Então, continuando aqui, a gente também vem lá para o inciso 6º, que é participar de atividades de educação e saúde, muito desenvolvida dentro dos programas de saúde da família, aqui, né, no Brasil inteiro, orientar os pacientes no pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas, auxiliar o enfermeiro e o técnico de enfermagem na execução dos programas de educação e saúde. O inciso 7 vem dizer que o auxiliar de enfermagem executa os trabalhos de rotina vinculada à alta do paciente e participa dos procedimentos pós-morte. Preste bastante atenção. Participa dos procedimentos pós-morte. Esse paciente pós-morte também está todo cercado num rol de situações éticas que nós, profissionais da enfermagem, precisamos estar atentos. E para a gente dar continuidade aqui às nossas atividades do Decreto 94.406, a gente não podia deixar de falar da competência do parteiro, que vem aí prestar cuidados à gestante e à parturiente, assistir ao parto normal, cuidar da puérpera e do recém-nascido. E no parágrafo único, ele diz que essas atividades só podem ser exercidas sob supervisão de enfermeiro obstetra. Preste bastante atenção na competência das parteiras, tipificada no decreto, onde ele diz que são exercidas sob a supervisão de enfermeira obstetra quando realizadas em instituições de saúde e sempre que possível sob o controle e supervisão da unidade de saúde ou nos domicílios precisa estar amparado por a supervisão da enfermeira, ok? Então, para a gente dar continuidade, a gente vem, o artigo 13 do decreto vem dizer a mesma coisa do artigo 15 da Lei 7.498, que essas atividades aqui relacionadas tanto no 10 quanto no 11 são as competências do auxiliar e do técnico. Elas só podem ser exercidas sob a supervisão, orientação e direção do enfermeiro. O decreto ainda aumentou ainda mais uma palavra: direção do enfermeiro. E incumbe a todo o pessoal da enfermagem cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia da Enfermagem, o nosso Código de Ética, a Resolução 564 de 2017, que será instrumento, né, de aula nosso. Nas próximas aulas estaremos detalhando o nosso Código de Ética para você que nos acompanha. E quando for o caso, anotar no prontuário do paciente as atividades da assistência de enfermagem para fins estatísticos. É muito importante a gente ficar de olho no que diz respeito às nossas anotações e às nossas prescrições para os dados estatísticos. O artigo 15 do decreto vem dizer a mesma coisa lá do artigo 20 da lei, que toda instituição pública ou privada, da administração direta ou indireta, precisa, né, se atentar ao que diz a legislação específica, e também que o pessoal de enfermagem precisa obrigatoriamente ser inscrito no seu Conselho Regional de Enfermagem. Então, para dar continuidade, nós finalizamos agora mais uma aula do nosso Prepara Enfermagem. A gente falou aqui do nosso Decreto 94.406 de 87. Para você que pensa, por que a gente precisa de 2 instrumentos normativos para falar das nossas competências? Para você que nos acompanha, você já sabe que o legislador, quando aprovou e entrou em vigor a Lei 7.498, ele não detalhou as competências de alguns dos profissionais que estão ali no rol das categorias da enfermagem.
Então, trouxe também, de acordo com o artigo 25, a possibilidade do Poder Executivo regulamentar essa legislação. E o Poder Executivo assim o fez, regulamentando através do Decreto 94.406 de 87, um ano após a publicação da nossa Lei do Exercício Profissional. Para que você fique atento a tudo que a gente vem falando na enfermagem, você que é auxiliar, que é técnico, que é enfermeiro, que deseja estudar enfermagem, que tem admiração por essa profissão, que quer tirar qualquer dúvida sobre essa profissão, fique atento ao que o Prepara Enfermagem trouxe para você, preparou para que você não tenha mais nenhuma dúvida na profissão, no exercício regular da profissão de enfermagem. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e fica por dentro de tudo que está acontecendo na enfermagem brasileira.